pessoal, então estamos aqui para levantarmos alguns pontos a respeito da ética e da política de um dos filósofos importantes do período no qual nós denominamos período medieval, que é Tomás de Aquino, né? O que separa Tomás de Aquino do nosso filósofo anterior, que é Agostinho, são mais ou menos 800 anos, então aí 8 séculos. Tomás de Aquino vai viver o período o qual nós denominamos de escolástica. É nesse período aqui, tá, que se torna, então, o que nós hoje, né, chamamos de universidade, cria-se as primeiras universidades. Esse período vai do século 9 depois de Cristo, tá, ao século 16, tá? Lembrando sempre que essas datas, elas nunca são literalmente, né? Os acontecimentos não são literalmente dentro dessas datas. É sempre importante considerar isso. Bom, há então aqui, né, a sistematização da fé cristã, né? Sistematização da fé cristã, o que significa isso, né? Fundamentar as leis, os dogmas, certo? O que nós temos aqui, além dessa questão da escolástica influenciar a educação, né? Que é esse ambiente cultural fortemente influenciado pelos dogmas religiosos. Nós temos a cultura, nós temos nas artes aí a arte gótica, nós temos as músicas, os cantos gregorianos, né? E nós temos na filosofia aí, né, essa filosofia atrelada à teologia. Então aqui nós ainda temos, né, nós vamos ver fortemente essa relação entre a razão, tá, e a teologia. Inclusive, né, Tomás de Aquino mantém essa né, vontade de conciliar a fé, tá, princípios racionais. Harmonizar, poderíamos dizer assim, fé e razão, ok? E há aqui uma importante influência de Tomás de Aquino, que é de Aristóteles, tá? Aristóteles. Esse período de Tomás de Aquino aqui é um período em que se dá a conhecer algumas importantes obras de Aristóteles, e inicialmente isso é um movimento que surge entre os árabes, mas Tomás de Aquino, até mesmo por uma questão, né, de precaver as consequências que esse conhecimento de Aristóteles por meio dos árabes poderia repercutir entre os católicos, então ele também toma conhecimento das obras de Aristóteles e vai traduzir para o latim algumas dessas obras, sendo um importante teólogo nessa publicação, né, nesse conhecimento de Aristóteles pelo Ocidente. De Aristóteles, Tomás de Aquino vai trazer para o ambiente, né, da igreja algumas das suas mais importantes teorias. Uma delas é as 5 provas da existência de Deus, né, da existência de Deus. A primeira é a questão do, né, motor, certo? Primeiro motor, que aí ele vai, né, fazer aqui a relação com a existência de Deus. Depois, a ideia de causa eficiente, que está lá, é uma das 4 causas, né, de Aristóteles para o ser, a existência do ser. A ideia de necessidade, necessário, né, e contingente, que são as características, né, o modo do ser. E por fim,
A quarta aí, né, por fim não, quarto, que é a questão da perfeição, os graus de perfeição, sendo Deus aqui, né, o mais perfeito de todos, e por fim a finalidade. Porque tudo existe para um porquê. Então essa aqui, né, é a parte da teoria do conhecimento que nós encontramos em Tomás de Aquino, perfeito? Mas o que o que interessa para nós aqui nessa aula de hoje é sobre o pensamento de Tomás de Aquino no que diz respeito à política e, claro, à ética. Uma das influências de Aristóteles e também a questão teológica no pensamento político de Tomás de Aquino é que para esse teólogo não há distinção entre política e ética, assim como para os gregos, né? Não há possibilidade de eu falar em uma polis sem pensar nas ações. Vamos ver como que se dá isso aqui, quais os desdobramentos disso. Enfim, Tomás de Aquino ele vai, né, trazer de Aristóteles a ideia de que o homem é naturalmente social, né? O homem é naturalmente um ser político, isso é uma dádiva do homem, tá? E que outra ideia também, né, que está presente lá em Aristóteles, quando se fala em política, é a ideia, né, de que modo que deve ser o espírito da polis ou a conduta dessa polis, dessa cidade, né? Que para Tomás de Aquino, toda cidade, né, é uma comunidade instituída para um bem, tá? E esse bem aqui é o bem comum. Então, essa aqui, se perguntado qual a função da cidade, é a função do bem comum. Então, vamos, já que nós temos essa, né, desenhado esse cenário, vamos adiante. Bom, a polis, então, para Tomás de Aquino, é a condição suprema da comunidade humana, tá? É como se fosse a comunidade humana na sua forma mais perfeita. Por quê? Porque a polis, ela busca, então, atender o bem que é comum a todos. E isso vai inibir o quê? Qualquer forma de individualismo, tá? De certa forma também, né, quando nós estamos falando em polis, nós estamos falando em política, Tomás de Aquino vai dizer que é por meio dela em que o homem vai fazer uso de um traço que o distingue de qualquer outro animal, além da razão, que é a sua capacidade de fala. Em algum momento, Tomás de Aquino vai falar que todos os animais têm formas de expressar e exprimir seus sentimentos, né? Seja por um grunhir, seja por um latido e de diversas outras formas. Entretanto, a fala para o homem, ela excede a isso. O homem não precisaria da fala para expressar esses sentimentos de raiva, de medo, porque isso ele conseguiria gesticular. A fala é muito mais um instrumento para que ele possa pensar e, após pensar, ele possa exprimir esse pensamento. Opa! De que forma que ele vai exprimir esse pensamento? Né? Dizendo, tá? A partir de que? Argumentando. E quando ele vive na cidade, seus argumentos estão em função para o quê? Para esse fim. Então, a cidade tem um fim. Que fim é esse? O bem comum. Esse bem comum, nós podemos também pensar em felicidade. De um? Não, de todos, tá?
Então, o que acontece? Pensar a política, né, é pensar em modos os quais todas as ações levam e colaboram para desenvolver esse bem comum. Então, por isso, né, que a política e a ética são indissociáveis. Inclusive, Tomás de Aquino não faz dissociação entre o público e o privado, no sentido das ações, tá? Então, a natureza, essa natureza humana, né, ela é voltada, né, para atender esse bem comum aqui. E o campo da política é o que promove esse ajuste. De que modo? Juntando, então, o que o homem deseja, que é a vontade. O que ele deseja? A felicidade, que é obtida a partir de quê? Do bem comum. E como ele consegue isso? Usando da razão. A razão aqui, né, é a capacidade de deliberar. Aqui vamos fazer um parêntese, tá? O que é deliberar? Deliberar é você pensar, mas é pensar de forma a calcular, tá? É fazer um cálculo das ações. De que modo? De que essas ações devem sempre, tá, fazer com que eu seja, né, levada a praticar o que é bom, né? Então, considerando isso no âmbito, por exemplo, da cidade, voltando lá para o âmbito da cidade, que é o que nos interessa, né, no âmbito da política e da ética, certo? Nossa vontade, que são nossos desejos, que é a felicidade, e a felicidade suprema, ela é obtida a partir, né, atingir esse objetivo que é o bem comum. Vamos lembrar que Tomás de Aquino aqui ele não está dissociando, então, a minha ação em particular e a ação coletiva é junto, tá? Não há essa dissociação do homem. Então, a vontade é a vontade da felicidade, que está entrelaçado com a ideia de bem comum. É necessário o bem comum para que todos sejam felizes, certo? Aliado, então, à minha capacidade de pensar. Então, vamos pensar no governante, tá? Que no caso aí, no período de Tomás de Aquino, era o rei. Então, o governante, ele vai o quê? Pensar no bem comum da cidade. Quando ele pensa no bem comum da cidade, ele vai lançar mão, né, de tudo que é possível dentro dessa conjectura, né, tomasiana aqui, obviamente, de reunir razão e teologia, né? Nós temos todo esse cenário, toda essa cultura aqui, todo esse ambiente cultural. Então, a lei é o modo pelo qual o governante consegue, né, direcionar. Essa lei, não há possibilidade de falar em lei sem falar em ética, né? Porque nós estamos falando em modo de agir, né? Toda lei, ela está o quê? Voltada para isso. São princípios, né, que vão orientar o modo de agir. Então, a lei para Tomás de Aquino é uma lei justa a partir do momento que ela, né, orientada pela razão, conduz o homem à felicidade. Tá? Essa felicidade, então, é obtida pelo governante quando ele consegue
né, fazer com que todos cuide, né, recebam um cuidado, tanto no âmbito temporal, que é o que? Aquilo das necessidades do homem pelo próprio homem, e que também seja refletido na condição atemporal. Ou aqui espiritual. Então, notem que o governante, na perspectiva tomasiana, ele tem uma grande responsabilidade, né? É papel dele, então, conduzir os cidadãos para, né, alcançar a felicidade aqui, que é pensar, né, o bem comum. Vamos imaginar isso nos dias de hoje, né? Pensar em lei justa, né? Aquela que leva o quê? O cidadão a ter uma melhor forma, uma melhor qualidade de vida, ter seus direitos garantidos, né? Ser assistido naquilo que ainda por vezes ele não é. Então a gente poderia fazer essa pergunta, né? Como Tomás de Aquino avaliaria nossos governos nos dias de hoje, certo? Essa aqui obviamente é um esboço bem rápido que permite com que a gente conclua, né, aqui, que para Tomás de Aquino, né, a cidade ela é resultado, né, natural da condição humana. É a perfeição humana. E ela só é justa quando, né, faz com que esse homem, pensando bem aqui, né, a ideia lá do Aristóteles de eudaimonia, atinja o seu estado de felicidade. Mas vamos pensar que Tomás de Aquino, ele não está pensando no homem apenas numa medida terrena, ele está pensando no homem também em sua condição, né, de vida eterna, de sua alma. Então essa felicidade aqui, ela é tanto, né, terrena, como ela também é eterna, né? Então, mais ou menos, a vida do homem na cidade aqui, ela é os primeiros passos para a sua vida, né, na cidade celestial, certo? Que é, para Tomás de Aquino, né, o bem maior, a felicidade suprema. Perfeito? Bom, espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês a teoria política de Tomás de Aquino. Obviamente, ela não é tão simples assim, é preciso que vocês, né, vá lá no material que eu disponibilizei no Classroom para vocês, leia o material, faça também uma pesquisa no livro didático de vocês aí da filosofia, que tem algumas notas importantes, e estamos aqui, né? Qualquer coisa, deixe suas dúvidas lá no mural da sala, ok? Abraços para vocês, tchau!